Olá, uma boa tarde para você que está aí nos ouvindo nessa segunda-feira, dia da nossa Semana da Vida Consagrada, né? Acompanhando, participando, vivendo esse momento tão importante para nós aqui na Igreja do Brasil. E ontem tivemos a nossa missa de abertura, às 3 horas, muito bem participada. E agora, para nossa alegria, vamos ter esse bate-papo tão frutífero, né? Um bate-papo sobre a relevância da vida religiosa consagrada nos dias de hoje, né? Nesse bate-papo que vai estar conosco aqui, nós temos a alegria de receber o cardeal Dom João Braz de Assis, né? Que é natural da cidade de Mafra, em Santa Catarina. Atualmente é prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica, no Vaticano, e também é membro das congregações para o clero e para a educação católica e do Comitê Pontifício para os Congressos Eucarísticos Internacionais, né? É um bispo emérito da Brasília. Também nós temos a alegria de estar conosco Dom João Inácio Miller, que é natural da cidade de Santa Clara do Sul, no Rio Grande do Sul. Dom João Inácio é religioso da Ordem dos Frades Menores, e em setembro de 2013 ele foi nomeado bispo pelo Papa Francisco para a Diocese de Lorena. E em maio de 2019 foi nomeado arcebispo para a Arquidiocese de Campinas. Atualmente, Dom João Inácio é membro da Comissão para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada da CNBB, e na comissão ele é o bispo referencial para a vida consagrada no Brasil. E também, batendo esse papo aí, esse bolão aí, vamos dizer assim, né, com os dois João, temos Maria, né, irmã Maria Inês Ribeiro, que é natural da cidade de Gonçalves, lá em Minas, das Irmãs Mensageiras do Amor Divino, né, irmã Inês, que em 2013, ela foi eleita como membro da diretoria da CRB Nacional, como vice, ela acabou ficando como vice. Em 2014, ela assumiu a presidência da CRB, completando o mandato do irmão Paulo Petri, e em 2016 ela foi reeleita, 2019 ela foi agora reeleita para esse nosso novo triênio, né? Então nós temos aí esse bate-papo. E vai estar nos auxiliando, então bem-vindos, Dom João Braz, Dom João Inácio, Maria Inês. E vai ter mais um João aí, mais uma Maria conosco, que é o Padre João Mendonça, assessor, né, da Convergência, e também a irmã Maria Luísa, que é assessora do setor Missão, né? Então, aí vamos estar falando sobre esse tema. Antes da gente passar a palavra, então, primeiro para Dom João, os Dom João e Braz e Dom João Inácio vão ter 20 minutos para poder expor para nós sobre o tema, e depois a irmã Marinês vai bater um papo aí com os dois, e você pode de casa fazer suas perguntas, seus comentários, que o Padre João Mendonça e a irmã Maria Luísa vão estar aí depois trazendo esse momento de perguntas também. Então vamos, antes disso, fazer a nossa oração? Depois dessa oração, então eu passo a palavra para Dom João Braz, então, para abrir o nosso momento assim. Estamos aprendendo a viver esse momento com meios novos. Eu queria dar um abraço e saudar a todos vocês que estão conosco, que estão caminhando conosco nesse momento, um momento de encontro à distância, mas um encontro, eu penso, de corações e de fé, um encontro de profundidade.
Eu fiquei muito feliz, assim, desse convite que foi feito pela CRB, pela irmã Maria Inês, por todos vocês, para participar junto com os outros assessores e os que trabalham na CRB diretamente, e cada um de vocês que está conosco, onde estiver, alguns até fora do Brasil, como é o caso do irmão Paulo Petri. Hoje, escutando um pouco, vendo a carta, lendo um pouco a mensagem do Papa, eu vi quanto esse tema que vocês escolheram, ele é um tema importante. Amados e chamados por Deus. Amadas e chamadas por Deus. E nós, então, vamos nos fixar um pouco neste tema, em algum sentido, e também naquilo que é próprio, digamos, do nosso contributo nesse momento, que será, digamos, dizer um pouco aquilo que nós pensamos que seja hoje o valor da vida consagrada. Por que a vida consagrada é importante? Por que ela tem um valor grande, né? E então eu, abraçando cada um de vocês, eu vou dizer dessa gratidão e desse convite, mas ao mesmo tempo dizer que o fato que o Papa Francisco tenha manifestado também o seu coração, dito aquilo que ele sente, que ele está unido na alegria desse encontro e oferecendo também a sua oração, isto é, ele sente que nós estamos em comunhão com ele, isso para mim foi um motivo de muita alegria. Eu vi também como a irmã Maria Inês insistiu nisto, porque queria que houvesse uma palavra do Santo Padre. O grande valor da vida consagrada hoje é experimentado, eu penso, na Igreja, em duas realidades diferentes e que são complementares. A vida consagrada hoje, né? E qual é o ambiente? O ambiente hoje da vida consagrada na Igreja é o ambiente da reforma da Igreja. O Papa quer esse momento como um momento Olá, boa tarde. Tivemos um probleminha técnico aí com o Dom João Braz, ele está da Itália, diretamente de Roma com a internet. Então, eu vou desafiar Dom João Inácio, se pode, né? Se você pode falar para nós, então, enquanto a gente vai resolvendo o problema, a questão técnica com o Dom João Braz, Dom João Inácio, vamos invertendo a ordem aí, então. Então, ficou a palavra, Obrigado. então, seja bem-vindo. Tranquilo. Então, em primeiro lugar, saúdo a você, Clotilde, irmã Clotilde. Queria saudar as Marias, a Maria Inês e a Maria Luísa. Claro, a sua eminência, Dom João Braz de Avis, o João Mendonça, nosso assessor técnico, todos os religiosos e religiosas da vida consagrada que estão conosco, que estão nos acompanhando.
e seria muito interessante nós até podermos abrir essa sala para nós podermos fazer um diálogo. Então, eu vou tentar trazer alguns elementos que são, assim, bastante basilares, mas que sempre são muito atuais para a nossa vida consagrada, e eu creio que alguns pontos vão naquela linha que o cardeal estava começando a falar. Em primeiro lugar, a vida consagrada, como nós lemos em Mateus 19, não é para quem quer. Da mesma forma, a vida matrimonial não é para quem quer. Jesus diz, nem a todos é dado. Então, é muito importante nós sempre estarmos sintonizados com o Espírito Santo, com Jesus, para nós percebermos a vida que eu quero escolher é do desejo de Deus, é dom de Deus para mim, não é dado a todos. Esse é o primeiro ponto importante. Deus nos ama. Agora, Ele nos escolhe e nos chama para algum modo de eu poder estar revelando a Ele neste mundo. Aparecida, documento de Aparecida, 2007, documento de Celan, diz, a vida consagrada é dom do Pai, por meio do Espírito, a sua igreja, e constitui um elemento decisivo para a sua missão. É um caminho de especial seguimento de Cristo, no qual cada um deve dedicar-se a Ele com um coração indiviso. E aqui me parece que tem um elemento muito atual hoje da vida consagrada. E colocar-se como Ele a serviço de Deus e da humanidade. Se assumindo a forma de vida que Cristo, o Filho do Altíssimo, escolheu para estar entre nós, quando Ele veio a este mundo. Uma vida virginal, pobre e obediente. E Aparecida cita o documento, a exortação de São João Paulo II, de 96, Vita Consecrata. E Vita Consecrata cita Perfecte Caritatis, do Concílio Ecumênico Vaticano II. Vida consagrada é, então, vida íntima com Deus. E vida íntima de Deus acontecendo nas relações e opções diárias. Relevância. As pessoas consagradas, diria, presentificam, tornam presente Jesus, a vida de Deus e sua vontade. Como Jesus, tornam visível o coração de Deus Pai, claro, com menor intensidade e qualidade e nitidez. Deus invisível está visível no consagrado. Nós podemos não gostar de escutar isso, mas é isso. Esta é a vocação do consagrado. Os consagrados são amados e chamados por Deus para privar com o Senhor, não de vez em quando, ter vida privada com o Senhor. Assim e por isso, conhecem o Senhor. São chamados, como diz a Aparecida, são chamados a dar testemunho da absoluta primazia de Deus e de seu reino. Sempre, em todos os momentos. O religioso consagrado é alguém que se encontrou profundamente com o Deus de Jesus Cristo e se deixou e se deixa seduzir e conduzir por Ele. A vida consagrada se converte em testemunha do Deus da vida e vida apaixonada por Jesus, caminho ao Pai misericordioso. Aqui eu creio que temos um elemento de relevância atual da vida religiosa consagrada, nas quais, hoje, nesse tempo, a vida é tão vilipendiada, e de várias formas. O consagrado é chamado a ser vida missionária e missionário da vida. Vida apaixonada pelo anúncio de Jesus, vontade do Pai, e por isso é vida profética. É vida a serviço da humanidade, uma vida apaixonada por Jesus, vida do Pai, que se faz presente nos mais pequeninos e nos últimos, de modo particular, aos quais serve prioritariamente, a partir de Cristo, na riqueza do próprio carisma e espiritualidade. Quem diz isto é Aparecida, número 220. A exortação apostólica, que nós nunca devemos esquecer, Vita Consecrata, 96, São João Paulo II, diz que nunca faltaram pessoas que de coração indiviso se dedicaram ao seguimento de Cristo. Assim, deixaram tudo, como os apóstolos,
para estar com Cristo e colocar-se como Ele a serviço de Deus e dos irmãos e das irmãs. E aqui eu sinto que está mais um elemento que conclama o consagrado. Viver no absoluto de Deus, Deus basta, dizia Teresa d'Ávila. Jesus diz que o Pai lhe é tão absoluto que fazer a sua vontade é alimento. E também diz, o Pai está sempre comigo, mas o Pai sempre como que descentra Jesus. Creio, aqui está um grande desafio para a vida consagrada, estar sempre com Deus, sempre, em todo o ir e vir. Aqui eu gostaria de partilhar alguma partilha que eu pude ter com as irmãs claristas do Mosteiro São Damião, lá em Porto Alegre. O que as irmãs testemunham? Jesus é tudo, eu creio que isso vale para todos nós consagrados e consagrados. Jesus é tudo. Diz a irmã, estou serena, não obstante o que acontece. Estou ancorada em Jesus, a rocha. O que importa é eu ser de Jesus. Faço o exercício de estar na presença de Jesus. Quando se vai para o coro, para a hora do ofício divino, é como se já estivesse lá. Todas nós buscamos Jesus. Este amor envolve. Sempre me pergunto se permaneço no amor do Senhor. Temos que procurar a convivência amorosa com a pessoa de nosso Senhor. Aqui precisamos nos deter, dizem as irmãs. Aqui percebemos o atrativo. O importante é estar nele. Dali, de dentro de nosso Senhor, vejo, sinto, reajo, atuo, sou. Percebo que se no centro a contemplação, haverá caridade na vida. Quando estamos nele, tudo é pleno de sentido, também a cruz. Não desviemos de nosso Senhor, permaneçamos nele. A hiperatividade é nociva, dizem as irmãs. Quando atritamos, é porque falta o óleo santo de nosso Senhor. Não é o trabalho que agita, mas o ativismo, a falta de profundidade. Quando não cultivamos a união amorosa com a pessoa de Jesus Cristo, então começa a dar problema lá dentro. E isto aparece fora. Precisamos amar e ser amadas por alguém, por nosso Senhor. Esse é o testemunho das irmãs do Mosteiro São Damião que eu quis trazer para este nosso momento. Alguma fundamentação teológica da vida consagrada, talvez não é bem o foco, mas eu sempre considero muito importante. A vida consagrada procura o quê? A perfeição que é Deus. Palmilhando o caminho vida protótipo do Filho, Deus homem. Jesus Cristo. Jesus, o Verbo encarnado, revelou o Pai, o caminho ao Pai, e assim foi revelando-se a si mesmo. Jesus viveu a vontade do Pai, era um com o Pai, e convidou pessoas para segui-lo, para assumir, fazer própria a sua vida. Assim, o centro decisivo da vida religiosa consagrada cristã é Deus, como aparece em Jesus Cristo. A pessoa chamada à vida religiosa consagrada escolhe na vida o absoluto de Deus, vivendo e dedicando toda a vida a Ele. Dedicando-se aos outros, mas sempre o motivo, a causa fundante é o Senhor. O consagrado fez e faz assim escolha radical do absoluto de Deus, sumamente amado. Esta escolha se efetiva na sequela radical de Cristo pobre, obediente e casto. A pessoa de vida consagrada procura entregar-se a Deus de forma permanente e com intensidade progressiva. Na vida consagrada, o religioso vive a sua sequela radical a Deus na pessoa de Jesus Cristo, assumindo como projeto permanente de vida colocar Cristo e o seu modo de se colocar na missão, no cuidado, na defesa dos outros, em primeiro lugar. E a fundamentação espiritual da vida religiosa consagrada. Não somos nós que nos colocamos no segmento. Somos amados, chamados, escolhidos, constituídos no dom do Senhor. Não é o vocacionado, a vocacionada que cria para si um estilo de vida que lhe agrade. É Deus quem, amando, escolhe e conduz o seu vocacionado. Deus atrai, cria ao seu
seguimento. Jesus cria o seu discípulo, torna o seu vocacionado capaz da missão. O seguimento radical de Cristo, a alma de todo cristão, se torna por um novo título, então, a alma, o cerne da vida consagrada como projeto particular da vida cristã, concretizada, então, numa forma histórica, num carisma. O dinamismo da vida religiosa cristã, já falei, mas vou retomar. Deus é o absoluto. Na forma de seguimento radical a Cristo, a vida consagrada é existência no absoluto de Deus numa relação esponsal. Diz a Aparecida que o consagrado se entrega a Cristo e à sua igreja com generosidade e coração indiviso. Trata-se de uma vida íntima e intensa com Deus, desposar Deus e sua vontade, ser desposado por Deus e por sua vontade. A vida e as coisas de Deus são minha vida e minhas coisas, e eu sou entregue a Deus, e em Deus entregue às pessoas. Deus se importa comigo, eu sei isso. Eu me importo com Deus. Continuando, a pessoa que encontra Deus e se apaixona por Deus não é mais capaz de amar uma criatura com doação total e permanente. Este amor exclusivo constitui o dinamismo da sequela ao Cristo no consagrado. Para recordar, São Francisco, por exemplo, repetia, meu Deus e meu tudo. E Santa Clara sempre está toda ocupada com o seu esposo, que a habita constantemente, e assim todos os fundadores. Na prática, significa amar Cristo com a vida em profundidade e radicalidade absolutas. Deus não é assim um opcional. No dom, a pessoa não pode não amar. Jesus fala em fazer-se eunuco pelo reino de Deus. Este modo de viver veio com Jesus. Papa Francisco perguntou a nós, ao proclamar o ano da vida consagrada, Jesus é verdadeiramente o primeiro e o único amor, como nos propusemos, quando professamos os nossos votos sagrados? Este amor, essa experiência amorosa, nenhuma lei, nenhuma forma, nenhum ritmo de vida em casa, horário ou programas durante o ano pode criar e sustentar. Aí entra uma relação muito direta do consagrado para com Deus. Por quê? Porque o cerne da vida consagrada é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. E aqui eu também penso que o novo na vida religiosa pode e deve sempre de novo surgir e surge. Por quê? Porque cada pessoa vai ter nuances diferentes de se relacionar com Deus. Ninguém consegue se relacionar de modo igual com Deus. O Papa Francisco, no Evangelii Gaudium, ensina que é preciso beber na fonte do amor maior que é Deus, a nós manifestado em Jesus Cristo. Fundamental é o encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Este encontro muda a pessoa. Não acontecendo a mudança, não houve e não há relação de encontro existencial com a pessoa de Jesus Cristo. Eu ainda queria falar um pouco de um aspecto que eu considero, são tantos os aspectos atuais da vida religiosa consagrada, tantos serviços, digamos assim, que não é o cerne da vida religiosa, mas ali a vida religiosa, o centro se mostra, tantas presenças interessantíssimas, importantíssimas. A igreja não poderia viver, eu diria assim, sem a presença dos religiosos hoje, em todas as dimensões. Mas eu gostaria de falar um pouco desse aspecto, dessa dimensão tão atual que os religiosos são chamados a serem profetas. Ser profetas que testemunham como viveu Jesus nesta terra, que entregou a sua vida por nós no amor do Pai. Então, a vida religiosa, consagrada como identidade de vida religiosa, ela é profética. Por quê? Porque ela como que traz para fora, ela como que mostra de novo a vida de Deus. Profeta é aquele que não diz aquilo que ele quer, mas aquele que diz de fato Deus. Não só a palavra de Deus, mas diz a vida de Deus com a vida dele. E sempre fala mais alto quem fala com o viver. Então, os consagrados e as consagradas são chamados a serem profetas. E aí eu vou me servir do Papa Francisco, que nos ajuda a compreender isso. E aqui também está escondido um grande desafio para nós. Não é algo tão óbvio ser profeta.
Muitas vezes até nós colocamos na opção fundamental, opção primeira, ou para 3, 4 anos, sermos profetas. Isto não tem como definir. Não tem como definir. Então o Papa fala, quando ele fazia a homilia dele este ano, no dia 29 de junho, falando de Paulo e de Pedro. O Papa dizia, foram provocados por Jesus. Pedro ouviu Jesus perguntar-lhe, tu, quem dizes que eu sou? Naquele momento, Pedro compreendeu que ao Senhor não lhe interessam as opiniões gerais, mas a opção pessoal de o seguir. Também a vida de Paulo mudou depois de uma provocação de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor abalou-o por dentro, diz nosso Papa. Mais do que fazê-lo cair por terra no caminho de Damasco, derrubou a sua presunção de homem religioso e bom, que tinha uma vida reta, digamos assim, uma vida religiosa, não faltava no refeitório, nas reuniões, no coro, em todos os comícios estava presente. Tinha um linguajar do carisma da vida religiosa. Assim, um Saulo altivo tornou-se Paulo, Paulo que significa pequeno. A estas provocações e a estas inversões da vida seguem as profecias. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, de Jesus. E a Paulo, Paulo é instrumento da minha escolha para levar o meu nome perante os pagãos. Eis a voz de Deus no capítulo 9 de Atos. Assim, a profecia nasce quando nos deixamos provocar por Deus, não quando gerimos a própria tranquilidade, mantendo tudo sob controle. Não nasce do meu pensamento ou opção geral, não nasce do meu coração fechado. Nasce se nos deixarmos provocar por Deus, quando o evangelho inverte as certezas. Brota a profecia. Só quem se abre às surpresas de Deus é que se torna profeta. E nosso Papa continua, hoje precisamos de profecia, mas de verdadeira profecia, não discursos que prometem o impossível, mas testemunhos de que o evangelho é possível. Não são necessárias manifestações miraculosas. Dá-me pena ao ouvir proclamar, queremos uma igreja profética, diz o Papa. Muito bem. E que fazes para que a igreja seja profética? Servem vidas que manifestam o milagre do amor de Deus. Não potência, mas coerência. Não palavras, mas oração. Não proclamações, mas vida em serviço. Queres uma igreja profética, diz o Papa? Começa a servir e não digas nada. Não teoria, testemunho. Precisamos não de ser ricos, mas de amar os pobres. Não de ganhar para nós, mas de nos gastarmos pelos outros. Não do consenso do mundo, do estar de bem com todos, mas estar de bem com todos. Isso não é profecia. Mas precisamos da alegria pelo mundo que virá, não daqueles projetos pastorais que parecem conter em si mesmos a própria eficiência, como se fossem sacramentos. Projetos pastorais eficientes? Não, mas precisamos de pastores que ofereçam a vida, de enamorados de Deus. E o Papa, então, termina perguntando, o Senhor acredita em nós e pede-te, diz o Papa, tu queres ser construtor de unidade, queres ser profeta do meu céu na terra? Irmãos e irmãs, deixemos-nos provocar por Deus. Ganhemos a coragem de lhe dizer, sim, quero, mas isto através do meu viver. E profetas nós temos ainda tantos, na vida religiosa, na vida da igreja, e de maneiras tão diferentes. Esses dias nós contemplamos o passamento de Dom Henrique Soares, bispo de Palmares, agora Dom Pedro Casaldárica. Figuras tão diferentes, as figuras que souberam responder a Nosso Senhor, Irmã Dulce, nossa santa, pobre, o anjo da Bahia, e assim temos tantas pessoas. Então eu creio que a vida consagrada é muito atual, é relevante, mas hoje, de repente, eu diria assim, eu me arriscaria a dizer, o ponto central seria, nós precisamos proclamar o valor da vida e o projeto do Deus da vida. Então eu creio um pouco por aí. Então eu creio que os meus 20 minutinhos, irmã Maria Inês, passaram, então eu devolvo a palavra para a irmã Clotilde.
Oh, muito obrigada. Que provocações, né? Ser profeta é deixar-se abrir pelas provocações de Deus. Fomos muito provocados. Obrigada, Dom João Inácio, por nos recordar a essência, o cerne da vida consagrada e também nessas provocações a sermos profetas. Já resolvemos com Dom João Braz, então agora também passo a palavra para Dom João Braz, que vai continuar a nossa reflexão. Bem-vindo de volta, né, Dom João Braz? Da Itália ao Brasil tem uma distância, a internet vai. Mas aí agora, então, a palavra com o senhor. Microfone, se o senhor puder ligar. Dom João Braz. Mais um pouquinho. Ou o microfone do senhor. Acho que ele não está conseguindo me ouvir. Pessoa. Nós não estamos ouvindo. O senhor está com o microfone desligado. São essas coisas que vão acontecendo, né, gente, na nossa vida. Mas com essas. Isso dá um tempo. Ah, agora sim, muito bem. Isso. Então, vamos ver se nós vamos conseguir falar. Bom, antes de tudo, muito obrigado pela profundidade de João Inácio, né, pela uma exposição também belíssima da própria doutrina da Igreja sobre a vida consagrada. Algum problema? Tudo está indo bem, me parece, né? Está dando para ouvir? Está todo mundo me ouvindo ou não? Alô? Sim, estamos, Dom João. Pode ficar tranquilo. É, porque eu agora estou meio arisco, né? Você está sem fone e não tem o retorno, mas pode ficar tranquilo que estamos ouvindo. Qualquer coisa bom. aí, a gente manda uma mensagem para o senhor. Tá bom. Então, eu falava de a gente ver hoje o valor da vida consagrada, justamente por causa de toda esta orientação do magistério e por toda esta clareza do Evangelho, dentro desta reforma da Igreja que o Papa Francisco propôs desde o início do seu pontificado para nós. Na Igreja, a reforma para voltar à forma do início, para voltar ao estilo de vida do início, uma Igreja fiel à doutrina dos apóstolos, fiel à comunhão fraterna, à coinonia, fiel à fração do pão, à Eucaristia, e fiel às orações. Eram as 4 características desta Igreja, né? E, ao longo dos tempos, digamos, isto foi tudo enriquecido por tantas formas de vida, inclusive depois tantas formas de vida da Igreja na vida consagrada. Digamos assim, como é que é a vida consagrada hoje na Igreja? A gente às vezes pensa mais nas irmãs, nos frades, mas a vida consagrada, ela tem, por exemplo, a Ordem das Virgens, que é uma realidade apostólica, que vem do início, que está se desenvolvendo muito bem agora. Estamos também com alguns bispos que estão retomando a Ordem das Viúvas e dos Viúvos. Isso também vem da Igreja dos Apóstolos, do começo. Temos aqui os institutos seculares, o Dom João Inácio vem agora de um encontro com os institutos seculares, que estão também dando um testemunho muito bonito. Temos depois as ordens e as congregações religiosas, de vida ativa e também de vida contemplativa. Esse aspecto da vida contemplativa é tão importante para nós, mesmo neste período em que, em alguns lugares, como na Europa, tanto os mosteiros como também as congregações mais antigas estão sofrendo uma diminuição muito grande e também uma ausência muito forte de vocações. Não é o caso de todos os continentes. E as sociedades de vida apostólica. Temos ainda as ordens terceiras, algumas se desenvolveram muito. Temos os carismas dos leigos e os carismas da vida consagrada, que formam famílias eclesiais
em volta de um mesmo carisma. Uma mesma família eclesial, nós temos sacerdotes, temos leigos, temos casados. Isto dá uma nova conformação também, seja a vida leiga, como também a vida dos religiosos, dos consagrados. Temos depois pessoas que frequentam, que expressam seu testemunho cristão através dos movimentos eclesiais, normalmente mais ligados à vida dos leigos. Então, esse quadro grande, dentro desta reforma da Igreja, como é que nós poderíamos ver isto, né? E o Papa Francisco, então, além destas coisas que Dom João Inácio nos colocou, eu queria recordar aqui algumas destas coisas também. Primeira coisa, tomar consciência ou reavivar em nós, consagrados, aquele primeiro olhar de Jesus que nos amou e nos chamou. Eu penso que, voltando na nossa vida pessoal, cada um de nós sabe onde está esse olhar de Jesus. Às vezes, no momento de oração. Às vezes, no momento de sofrimento. Para mim, foi na minha primeira Eucaristia que eu comecei a entender um pouco que talvez a minha estrada era na direção do sacerdócio, mas coisas muito simples, né? Então, este voltar ao olhar de Jesus é a primeira reforma que nós temos que fazer. Consagração se trata, a consagração realiza uma união particular da pessoa que se sente amada por Deus e responde com um amor idêntico. Não passa por muitos mandamentos, por muitas estruturas, por muitas coisas que são assim secas. É uma questão interna profunda de empenho, né, de resposta a um chamado de amor, e que é um chamado de atração, não é de imposição. Deus não impõe nada, Deus chama, atrai a pessoa se sente atraída e quer segui-lo. E depois, então, segue as condições que ele dá para nós, que são aquelas que também Dom João Inácio lembrava. Isso aconteceu pela graça do nosso batismo, primeiro, a um chamado, que é o chamado, além do chamado à vida, esse chamado a uma vida de intimidade com ele na igreja, tendo nós sido liberados do pecado, inseridos na família de Deus, e por isso mesmo, então, capazes de viver uma vida que é uma vida de fraternidade. Mas também esse momento, digamos, do olhar de Jesus, ele se dá no momento em que nós somos chamados a viver um carisma dentro da igreja. Esse de dentro da igreja, para nós, é sempre importante. Nenhum dos nossos carismas vive por si mesmo, está separado por si mesmo, anda por própria conta, mas tudo é em função da igreja, para que a gente possa formar essa grande família enriquecida de todos os dons. O nosso chamado à vida consagrada normalmente foi por circunstâncias muito simples e até banais. Eu me lembro que eu gostava muito do jeitão do meu pároco, né, que era muito decidido, né, eu era criança, né, ele gostava de falar bonito, de falar forte, e usava nem batida, não era um guarda-posão, eu achava aquilo bonito, né, e por ali começou, né. Depois chamava a gente para trabalhar perto dele, para ser coroinha, quer dizer, são circunstâncias muito pequenas, mas que depois revestem esse olhar de Jesus que havia. O chamado, então, nos atraiu para ver uma vida inconfundível de amor. E a beleza é a gente se convencer na vida, hoje tenho 73 anos, se convencer que Deus não rompe nunca esse olhar de amor. Esse olhar de amor permanece para a vida toda. Somos nós que, de vez em quando, rompemos, mas o mais ainda admirável é que Deus não olha a nossa ruptura. Deus olha o nosso coração, a nossa boa vontade, e é bom lembrar que este caminho com Ele é feito no meio, digamos, de todos os problemas de um momento da história humana, da história da Igreja. Então, este olhar que nos
atrai, hoje nos chama, então, a tirar do centro de nossas vidas de consagrados algumas coisas. Por exemplo, nós temos demasiadas, inúmeras tradições culturais e da nossa história que precisam ser mudadas, definidas, deixadas. O carisma não está ligado a uma cultura determinada. O carisma não é italiano, o carisma não é brasileiro, o carisma é eclesial, o carisma é divino, vem da parte de Deus. Então, não é a imposição de uma cultura, de uma língua, de uma estrutura que faz o carisma. Isso não é secundário, digamos, é algo que precisa ser integrado, mas não é o essencial. Depois, hoje, precisa aliviar as pesadas estruturas de obras e de costumes que nos estão oprimindo, realmente. As estruturas estão machucando, porque às vezes elas são muito grandes, nós não damos conta, e, sobretudo quando a gente pensa nos jovens, que são os que têm mais força, que têm mais energia, e às vezes são submetidos a coisas que são quase impossíveis. Isto precisa ser revisto fortemente. Nós não podemos ficar, digamos, querendo manter uma estrutura que era sustentada por 500 pessoas, quando hoje são apenas 100, são apenas 50. Então, aliviar essas estruturas muito pesadas. Depois, nós também precisamos fazer confronto pessoal e comunitário da nossa vida com o Evangelho. Aqui está o ponto central, né? Nossa vida pessoal, nossa vida comunitária, ela precisa ser confrontada com a palavra de Deus, com o que Jesus ensinou, com o que Jesus fez. Então, aqui, a primeira coisa não é o confronto com a palavra do fundador, da fundadora. Entra também, porque também o fundador e a fundadora são discípulos de Jesus. Mas o confronto vem direto com a palavra de Deus. Nós precisamos nos abrir às outras palavras de Deus que são ditas também nas outras congregações, nas outras ordens, nas outras formas de vida consagrada. Esse é um confronto pessoal e comunitário. Pessoal para a conversão pessoal, comunitário para a conversão de nossas estruturas. Precisamos estar atentos ao magistério do momento, quanto o Papa Francisco tem nos orientado. Uma vez nós levamos para ele uma publicação que nós fizemos sobre o que ele falou, e ele o livro continha já 380 páginas. Ele falou, mas eu já falei tudo isso sobre os consagrados? Nós falamos, nós juntamos tudo isso aí. Né? E é necessário, então, entrar num processo de conversão para voltar, né, mais a ser discípulos de Jesus. Aqui é o problema sério da formação. Né? Formar para quê? Para ter intelectuais, para ter pessoas qualificadas em vários serviços, segundo os carismas? Também. Mas a formação nossa, primordial, aquela que tem mais valor, aquela que não pode faltar, é a do ser discípulos de Jesus. E esta formação, ela exige, então, a verificação do progresso do caminho do candidato, da pessoa que está em formação. Naturalmente, os formadores não podem transmitir noções, eles têm que transmitir testemunhos, e se eles não se convertem, eles passam uma ideia errada da vida consagrada. Nesse sentido, também, nós devemos pensar que, como a formação hoje, além de formação inicial, é formação permanente, é formação contínua, então a formação ela precisa de ser uma formação que é também formação dos formadores. O formador que se acha formado é um perigo para a casa de formação. Precisa ajudar ele a mudar a cabeça, né? Ele é um discípulo de Jesus como os outros, com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de conhecimento, mas ele é um discípulo de Jesus. E esse caminho todos nós temos que fazer. Né? Entender com as nossas melhores forças, então, para o testemunho, seja pessoal, como também o testemunho comunitário. Aqui o Papa coloca aquela palavra
que hoje é a grande palavra que a gente vê na pessoa dele, né? Aquela palavra parecia. É sempre uma palavra meio difícil, mas que significa coragem, ter coragem. Ele prefere uma igreja que luta, que se machuca, lutando, mas não uma igreja parada que apodrece. Isso para nós é importante. A vida consagrada também, se ela alimenta suas estruturas para se manter, ela já está morrendo. Ela precisa de vigor novo, de vida mais profunda. Isto é próprio da vida consagrada. Então, aqui eu não entro muito, porque o Dom João Inácio foi muito feliz em aprofundar esse sentido da profecia. O Papa chega a dizer que o que é próprio da vida, só da vida consagrada, não é a radicalidade evangélica. Que seguir Jesus tem as mesmas condições em todas as vocações, tanto casado como celibatário, como qualquer profissão. O evangelho é o mesmo para todos, ele é vivido de formas diferentes. Nós, nos consagrados, nós o vivemos na forma de Cristo. Então, o típico nosso, como dizia Dom João Inácio, é profetizar os valores do reino de Deus. Então, aí vem a profecia da pobreza, da castidade e da obediência. E aqui também a gente vai precisar mudar muitas formas, né? Porque a pobreza precisa nos envolver, levando-nos para o lado dos pobres, para viver com os pobres, para olhar nos olhos dos pobres, para condividir com os pobres a nossa vida. Nós ainda estamos distantes, bastante distantes. Não se trata só de fazer chegar o necessário, mas de ser parte com eles. A castidade também, nós vamos recuperar isso aqui está muito mal. Para uma geração, isso aqui ficou tudo escondido, não foi aberto. A parte humana da castidade, foram apresentados ideais muito altos, e depois a gente se confronta com todos os problemas e com a imaturidade da gente, e às vezes até com o desânimo. E quantos problemas hoje que estão ligados aí justamente ao desajuste da nossa sexualidade, da nossa afetividade, e por isso a nossa castidade não consegue se exprimir como felicidade, como alegria. E a obediência que precisa mudar completamente. A autoridade nunca na igreja significou autoritarismo. Nós não podemos confundir as coisas. O poder, quando entra, ele massacra. Hoje, o abuso de autoridade dentro da igreja, mesmo dentro da vida consagrada, está muito alto. E faz mal, e faz muito mal. Nós temos tido casos realmente de abuso de consciência, de domínio, inclusive, de orientamento para quem vai fazer a confissão, determinar as pessoas, quem vai fazer a direção espiritual, e assim por diante. Precisa mudar. Antes de tudo, aquele que é o superior é o irmão que ama mais, é o que ocupa o último lugar, é o que está sempre pronto a dar a vida. Esse conceito de autoridade e poder, ele não é do Evangelho, ele é uma coisa estranha que entrou e se consolidou entre nós e que precisamos, na vida consagrada, nós aqui podemos dizer no dicastério, isso é realmente uma coisa muito pesada. A reforma da igreja, ela entra então também num segundo ponto, que é a reforma da experiência espiritual, que também a vida consagrada, que apresenta tantas experiências de espiritualidade, tem necessidade agora de reforma das suas espiritualidades. Em toda a história da igreja, a vida consagrada apresentou muitas escolas de espiritualidade, que brotaram dos vários carismas, uma coisa que é excelente, porque isso é típico, a experiência de Deus, né? Buscar o rosto de Deus foi um dom enorme que a vida consagrada deu e continua dando à igreja. Esse é um dom divino e nós não podemos perder. O carisma não nasce no meio dos homens, o carisma nasce do alto. Nós não podemos dizer um carisma terminou sua função. Nós podemos dizer fomos fiéis ou não ao carisma, mas o carisma somente Deus sabe quando inicia e também quando termina. Muitas dessas escolas nossas de espiritualidade, porém, caíram numa forma demasiadamente individual. Essa união com Deus foi buscada só pessoalmente e muitas vezes se perdeu a beleza da espiritualidade comunitária. Hoje nós temos um problema onde a relação diária com o irmão e a irmã do caminho na mesma comunidade, nós podemos dizer, se tornou um verdadeiro inferno. Tem situações de congregações onde
não passa mais a relação de um irmão para o outro de modo sereno, de modo bonito, né? Ou, pelo menos, se não é um inferno, muitas vezes se tornou aquilo que é dito por São João Beckmann, mas em outro sentido, a máxima penitência. A vida nossa de fraternidade não pode ser simplesmente a máxima penitência. Terá que ser também a nossa maior alegria, deve ser uma experiência gostosa, uma experiência de fraternidade. A gente deixa uma família, não é para a gente viver na aridez, na solidão de um Deus que não se comunica. O nosso Deus é família. Então, nós precisamos recuperar esse sentido da experiência de Deus juntos. Precisa mudar a chave do nosso relacionamento. E não centrado em nós, mas centrado realmente nesse amor que precisa dar a vida pelo outro, né? Reformar o nosso relacionamento, porque Jesus ensina: disto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Inclusive, a própria missão, o chamado, a missão, ela depende desta relação, desse testemunho da relação comunitária. Do modo como nós nos amamos, nós manifestamos o Senhor. E depois, esta reforma da vida consagrada, ela precisa de sinais bem mais concretos, de uma vida pessoal e comunitária e de pobreza evangélica vivida no meio dos pobres, como eu dizia, no meio deles, como testemunhou corajosamente, por exemplo, aqui já o Dom João Inácio lembrou Dom Pedro Casaldáliga, nós podíamos lembrar também outros consagrados e consagradas que viveram no estilo de Jesus, né? Por exemplo, o Papa Francisco, nós podemos dizer hoje, está dando um grande exemplo da Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa que a gente espera tanto que seja também declarada santa a seu tempo, Dom Helder Câmara, que foi um grande, grande profeta nesse sentido, Dom Oscar Romero, né, na América Latina, e tantos outros em todo o mundo que tem sido para nós um sinal profético nesse sentido. Trata-se, então, para nós aqui, vem uma frase um pouco forte, mas eu vou dizer, nós temos que passar da contemplação e da adoração do mistério da encarnação e da paixão, e morte e ressurreição do Senhor, passar da contemplação para a identificação com o Senhor. Não só contemplação, identificação com o Senhor. Ele assumiu o nosso mesmo modo de vida, mas, como resultado, foi que nos fez divinos. Nós não podemos ir a Deus por uma espécie de voluntarismo crucificado. Eu falo essa frase com um pouco de respeito, mas quantas vezes, para que se seja fiel à vida consagrada, se disse que nós precisamos anular tudo o que é humano? Não é verdade, não é verdade. Nós precisamos, sim, nos identificar com a forma de crucificação de Jesus, com a forma da sua paixão e com a forma da sua ressurreição. Então, nós precisamos fazer que o sacrifício se torne amor, e não simplesmente, digamos, como se fosse algo que é tirado de nós, como se fosse um menos humano de nós. Isso não se pode. E a nossa consagração é uma resposta amorosa ao enamoramento amoroso de Deus em Jesus Cristo por nós. Isto é que dá alegria, que dá leveza, que dá simplicidade, que faz a gente ser fiel e procurar cada dia superar as dificuldades. E, por último, então, a mudança de época. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência ainda, eu vou só pôr um pensamento aqui. Então, primeiro, a gente falava nessa questão de mudança de época da humanidade, nós falávamos, sobretudo, da capacidade tecnológica de hoje, do aperfeiçoamento da ciência, da agilidade da comunicação, da exploração do espaço, né? Da capacidade de cura na medicina, do prolongamento da vida, afinal, de um homem e de uma mulher que se mostraram realmente poderosos, capazes, né? Agora, os sinais da limitação desta visão já estão a caminho há muito tempo, já se acentuaram. Por exemplo, o grito da natureza descuidada a nível mundial. Quem de nós já não verificou que é assim?
a gravidade e o aumento das incontáveis situações de pobreza e de miséria, de discriminação, de abandono, a dominação econômica e cultural dos ricos, ricos mais ricos, insaciáveis e falta de comunhão. Uma divisão de ideologias e assim por diante. Hoje, um novo sinal está aí na nossa frente, devastador em todas as partes do mundo, invisível, imprevisível, mas capaz de matar, de derrubar mercados, de separar pessoas, de convencer-nos que a morte pode estar por perto de nós, de modificar os nossos costumes, as nossas tradições, de fechar escolas, fechar fábricas, de parar aviões e outros meios de comunicação. Voltamos a experimentar, então, que a vida é frágil para todos. Somos limitados. Não podemos tudo, mas também não nos salvamos sozinhos. Temos que nos salvar juntos. Então, concluindo, eu queria dizer assim, que eu me sinto no meio dos consagrados, pensando que o grande valor da vida consagrada hoje é dar testemunho, então, dessas coisas que realizam a felicidade autêntica do homem. E elas vêm de Deus, mas elas se encarnam concretamente na vida de hoje. Partindo, então, desse olhar amoroso e misericordioso de Deus, que, inclusive, nem sequer olha o nosso pecado, né? Que nos ama com os nossos pecados. Ele é o centro de onde parte toda a possibilidade de felicidade para o homem e para a mulher. Isso tantos de nós podemos dizer com a nossa própria vida. E estar do lado, então, de cada irmão, de cada irmã, primeiro os consagrados que vivem conosco, não fugir das nossas comunidades, não fugir da dificuldade da convivência diária. Porém, deixar a Deus o julgamento sobre os nossos limites, as limitações dos nossos irmãos. E também as limitações que provêm da igreja e de tantas outras realidades. Nós, por terceiro e última coisa, temos que pensar bem nesse chamado que o Papa Francisco está nos fazendo, de que a igreja se desloque definitivamente para o meio dos pobres. Seja pobre com os pobres, estabeleça essa relação com os pobres, dê testemunho do Evangelho como Jesus fez em Belém e também na cruz, de tal maneira que haja esperança de vida. Muito obrigado a vocês. Eu terminei, viu? Parece que então é a minha vez. Então, eu agradeço muito, né, ao Dom João Braz de Assis e ao Dom João Inácio Miller essas belíssimas colocações que fizeram para nós. E graças a Deus que ficam gravadas, que a gente pode, inclusive, retomar e ouvir novamente em nossas comunidades. E sabemos que tem muita gente nos acompanhando. Eu só gostaria de fazer assim, a missão que eu recebi é de tomar alguns pontos, né, que Deus me ajude, que o Espírito me ilumine, para tomar alguns pontos para apresentar assim a todos que nos acompanham. Só reforçar alguns pontos que os nossos bispos, nosso cardeal e o nosso arcebispo, né, Dom João Inácio Miller, pontuou para nós neste momento. Eu gostaria, assim, de, em primeiro lugar, reforçar o que o Dom João Inácio Miller nos falou, que eu acho de suma importância. Ele usou a palavra, a vida consagrada presentifica Jesus. Quer dizer, torna Jesus presente no mundo de maneira mais radical. Eu acredito que isto seja um dado que precisa ser retomado profundamente na vida religiosa. Nós não podemos esquecer esse dado, que nós, consagrados e consagradas, devemos ser no mundo outros Jesus. E o Dom João Inácio reforçou bastante isto, né? Do modo de Jesus, o como ele viveu, o projeto que ele viveu. Então, se nós, assim, para mim pessoalmente, eu vejo que como que nós colocamos em prática
a palavra, o evangelho de Jesus. Nós temos que, e quando nós realmente colocamos em prática uma palavra daquela liturgia do dia, daquela semana, estamos colocando em prática o evangelho todo. E temos que estar muito, muito atentos e muito atentas para que, será que eu estou realmente sendo uma presença de Jesus como consagrada e consagrado hoje? Será que por onde eu passo, o que eu faço realmente vai fazer as pessoas se voltarem e verem Jesus e verem o melhor da vida, como terminou Dom João, né? Que é justamente nós somos chamados a testemunhar Jesus hoje com a vida. E mais um ponto também que o Dom João Inácio nos abordou, que eu grifei nas minhas anotações aqui durante a fala, é que a vida religiosa é profética porque mostra a vida de Deus. Porque, e também o senhor ressaltou, né, Dom João Inácio, que a pessoa provocada por Deus de tal maneira que ela não vai aguentar ver as situações de injustiça, de maldade, de desprezo da vida, porque ele vai mostrar com a sua vida, com a sua ação, com a sua palavra, a vida de Deus. Eu gostei muito dessa observação que o senhor fez, né? E que as pessoas provocadas é que puderam justamente fazer algo mais e testemunhar e apresentar realmente o projeto de Jesus com a sua prática, com o seu testemunho. Eu gostaria ainda de ressaltar uma realidade que nos falou o Dom João Inácio Miller. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei. Ah, sim, a pergunta do Papa Francisco, né? Acho que cada um de nós, consagrados e consagradas, desejamos ser profetas, porque o mundo hoje é urgente a profecia. E o Senhor fez a pergunta do Papa Francisco: quer ser profeta? Comece a servir. Que belo isso, comece a servir os irmãos e as irmãs. E se nós olharmos nas figuras dos nossos profetas e profetisas, foram pessoas profundamente tocadas por Deus e que não aguentou ficar só naquela experiência de Deus. Nós vemos a experiência de Mandoroti. Nós sabemos que as pessoas, até a sua comunidade, lhe diziam: é perigoso que você vá lá, está sendo ameaçada. Mas ela dizia: se eu não for, o derramamento de sangue será maior. E ela foi enfrentar. E quando perguntaram se ela tinha arma, ela abriu o seu embornalzinho, sua bolsa pendurada de tecido no ombro. Ela tinha o quê? O mapa da região e a palavra de Deus. Com certeza uma banana, uma laranja, um lanchinho, porque ela foi ao encontro, né, da realidade. Então eu gostei, eu ressalto, né? Eu quero sim ser profeta, mas eu preciso de ver que são práticas concretas de uma pessoa profundamente unida a Deus, provocada por Deus. Eu acredito que o Dom João Inácio nos deixou muito claro essa questão da profecia hoje na vida consagrada. E nós podemos retomar, porque foi muito rica a sua colocação, Dom João Inácio. E o nosso querido Dom João Braz de Assis, nosso cardeal, né, muito irmão de toda a vida consagrada do mundo, o senhor trouxe para nós, foi bem interessante. Os dois não combinaram, mas foi bem concreto, né? O Dom João Inácio nos trouxe o aspecto mais teológico, bíblico, né, da vida consagrada, e Dom João trouxe uma prática também dessa reforma que a Igreja nos pede para a vida consagrada. Eu gostaria, assim, de reforçar o que o Dom João Braz, que quase que retoma o que Dom João Inácio também falou, né? É preciso de retomar dentro de nós este chamado profundo. A carta que o Papa nos dirigiu, ele fala disso, ele repete, né? E Dom João Inácio também falou: será
que você está vivenciando aquele amor primeiro da sua consagração, do seu chamado, isso tem, ó, meu querido irmão, minha querida irmã que nos acompanha, eu sei que tem muita gente nos acompanhando. Vamos assim experimentar realmente o nosso contato profundo com Jesus Eucarístico, com a palavra, com a vivência na comunidade, este aspecto vivo da nossa vocação, que é experimentar dia a dia esse chamado renovado dentro de nós, esse amor incondicional por Jesus, pelo seu projeto, pelos irmãos e pelas irmãs, né? E também retoma um pouquinho o que Dom João Braz nos falou, não vou repetir também o forte que ele colocou da questão do testemunho, né, que também já falamos, finalmente, quando ele nos coloca, o Dom João Braz, os aspectos de maneira muito simples que ele colocou dos votos. O senhor trouxe assim uma síntesezinha tão boa que a gente precisa de escutar mais vezes. O sentido da sexualidade, né? Que é este amor que transforma, essa escolha que transforma a nossa escolha em uma vida feliz. Isso é muito bonito. Nós não somos pessoas, vamos dizer assim, castradas, roubadas no amor, na afetividade, no carinho, né? Então, quantas pessoas que às vezes nos desvirtuamos, vamos por caminhos errados, porque não fomos suficientemente formados para a afetividade, para o amor. Fomos já machucados, talvez, desde o ventre materno, até que a gente salve uma pessoa machucada na afetividade, demora. E às vezes, quando acontece de ter na vida consagrada pessoas machucadas afetivamente, fazemos estragos enormes. E também Dom João nos colocou o aspecto da obediência. Nós obedecemos a Deus e ao seu projeto. Então nós não podemos, como dizia Dom João, essas autoridades, autoritarismos que não é amor, não é cuidado, mas opressão, abuso de consciência, abuso de poder, que Deus nos ajude, né? E finalmente, quando o senhor colocou também da pobreza, né? O sentido da pobreza. Olha, esse tempo de pandemia, eu acredito que nos ajudou muito a vivermos com mais sobriedade, com mais simplicidade, no essencial. E a reforma da igreja, a reforma da vida religiosa, nos pede concretamente sairmos ao encontro onde a vida está mais ameaçada, onde estão realmente os mais necessitados, os mais pobres. Se a vida religiosa perder este foco, perde o sentido de ser. E, finalmente, eu gostaria só de ressaltar, para deixarmos tempo às pessoas que quiserem fazer perguntas aos nossos senhores bispos, né, ao nosso cardeal, poderá ter tempo também para isto. Uma coisa que também gostaria de ressaltar, Dom João, que o senhor falou tanta coisa, mas a gente não vai fazer outra palestra aqui, mas só reforçar. É a questão da fidelidade ao carisma. O senhor falava, claro, isso, né? Aí eu recordo muito a minha fundadora, que eu convivi com ela, minha congregação tem 66 anos, minha fundadora faleceu em 2014, fazem 6 anos, então ela viveu 60 anos conosco. Louvado seja Deus que ela nos deu, realmente o seu legado é bastante sentido por nós. E eu, junto com a madre fundadora, ela já bem fragilizada, porque ela foi acometida por um câncer, né, no pulmão, quase não conseguia mais falar, e nunca vou esquecer das suas últimas palavras. Maria Inês, se a nossa congregação perder o carisma, perde o sentido, perde a existência. Então, o Dom João Braz falava isso para nós. Não é um carisma ligado a uma estrutura, ligado a uma cultura, mas é um dom de Deus. E não está ligado, é um dom para a igreja, um dom de Deus para a igreja, que precisa ser renovado.
Eu sempre me pergunto e digo para nossas irmãs e irmãos, a gente tem que estar sempre perguntando, o que faria nosso fundador hoje? Isso, e depois, quando falamos, Dom João ressaltou a questão das estruturas que pesam muito, eu convido a nossa vida consagrada a sentar mais em confronto com o Evangelho, à luz da palavra, à luz da Eucaristia. O que Deus nos pede hoje? O que faria o nosso fundador e a nossa fundadora hoje? E assim eu termino só essa ressonância do que o nosso bispo, o nosso Dom João Brás e o nosso Dom João Inácio nos colocaram com muita sabedoria, com muita unção, que a gente pode retomar ouvindo novamente em nossas comunidades. Eu deixo a palavra agora para os nossos moderadores, para conduzir agora essa outra parte para as pessoas que quiserem comunicar. Muito bem, então saúde a Dom João Brás, a Dom João Inácio. Aqui nós temos muitas considerações e agradecimento aos dois pela fala e que tocou profundamente na vida religiosa em pontos muito importantes e essenciais. Então aqui eu consegui anotar 6 perguntas, 3 para Dom João Inácio e 3 para Dom João Brás. Está bem dividido. Então, para Dom João Inácio, diz assim, ó, Dom João, podemos dizer que estamos vivendo crises na vida religiosa consagrada, masculina e feminina, e quais seriam? Vem lá da Diocese de Bragança, Carlos Eduardo. A outra é o seguinte, em 2014, Papa Francisco, falando aos religiosos no ano da vida consagrada, mencionou o profetismo, proximidade e fraternidade como uma agenda mesmo a ser seguida. O senhor sente que essa agenda está sendo assumida na vida religiosa hoje? É a irmã Cláudia, lá do Pará. E a terceira é as narrativas dos carismas, com seus heróis e heroínas, é hoje um vazio na vida religiosa consagrada? Ou seja, está faltando isto hoje? É lá do irmão Lúcio, lá do Maranhão. E para o Dom João Brás de Assis, também, diz assim, Dom João, os profetas estão calados? É a irmã Zuleide Cândido que pergunta. Que o profetismo é importante, né, na vida religiosa. A segunda pergunta, como sinalizar a vida religiosa em meio a tantos desafios, como, por exemplo, o abuso de poder da vida religiosa? A irmã Regiane Ribeiro pergunta isso. E o outro vem do Paulo Petri, da irmã Maria Vieira, aquela questão das estruturas e dos recursos humanos que temos. Como conciliar aquilo que nós herdamos como estruturas, né, e a missão que está aí? Como isso pode ser conciliado ou deixado, mas que não seja assim tão dolorido para a vida consagrada? Por aí vão algumas perguntas. Quem começa, Dom João... É o Dom João Inácio. Dom João Inácio, as 3 primeiras são dele. Ok, obrigado, agradeço. Também agradeço a quem esteve conosco e teve essa perspicácia de fazer essas perguntas, que são perguntas que, é óbvio, nós deveríamos nos alongar e aprofundar. Em todos os casos, eu vou, assim, de maneira muito imediata, sorrateira, tentar dizer alguma percepção minha. Sobre crise na vida religiosa, graças a Deus, a vida religiosa é uma vida em crise. Ela deve sempre estar se acrisolando, ela sempre deve estar se limando, exatamente porque nós precisamos sempre nos confrontar com o nosso Senhor. E aí eu gostei muito daquilo que o cardeal falou, e aí eu chamaria aqui
para a nossa conversa, Santa Clara de Assis. Para mim, esse foi o ponto mais importante da conferência do cardeal. Santa Clara, ela dizia que as irmãs precisam, todos os dias, se embelezar no espelho. Elas precisam, todos os dias, olhar a base do espelho, o centro do espelho e o alto do espelho. Ela dizia que precisam contemplar a pobreza daquele que nasceu em Belém, o Altíssimo que nasceu em Belém, o Rei dos Reis. Precisamos contemplar a humildade daquele que se desgastou caminhando de um lugar para o outro por amor, para nos levar à sua vida por amor. E depois ela dizia que nós precisamos contemplar no alto do espelho a caridade excelsa daquele que se entregou por nós dependurado na cruz, expressão máxima do amor. Mas nós precisamos contemplar o espelho para nós nos adornarmos desta realidade do espelho. E isto o cardeal falou de maneira muito forte. Nós precisamos hoje nos identificar com a vida de pobreza de Cristo. A vida toda de Cristo foi vida de pobreza, foi vida de abnegação. Então, a vida religiosa, nesse sentido, está em crise, precisa estar em crise. Se ela começa a se acomodar, não é um bom sinal. O secretário-geral da vida religiosa, que trabalha junto com o cardeal, o arcebispo José Carvalho, ele dizia para os frades, no tempo que ele era o ministro-geral, de que os conventos dos freis e as fraternidades dos frades não deveriam ter muitas comodidades dentro, porque isso acomoda a vida, e nós ficamos muito dentro, e começamos a ter preguiça em sair em missão, e nós vamos gostar de ficar em casa. Então, crises na vida religiosa, quais hoje? Quais são as crises? Eu creio que, com toda a emergência da subjetividade, o valor também colocado muito em alta nos últimos anos, do poder que vem da fama, o status, o próprio financeiro, assim por diante, eu creio que a vida religiosa também ela foi provocada por, eu diria assim, humanamente falando, por um desejo de estudar, para ter um pouco mais de estudo, e nem sempre para o serviço da igreja ou da comunidade. Então, eu creio que são muitas as crises que a vida religiosa vive, e a vida religiosa, ela sempre tem vivido uma crise, ela também vive esta crise hoje. Fomos provocados nesse sentido hoje, de nós nos encastelarmos. Nós precisamos cuidar para não nos encastelar. A vida religiosa, eu sempre digo também que ela não existe, o que existe são consagrados e consagradas, pessoas concretas que estão consagradas. Então, nós temos crises, muitas, hoje, no nosso dia a dia da nossa vida. Eu creio que a reforma que o Papa Francisco começou em toda a igreja e que o cardeal colocou em evidência, elas nos falam também dessas crises. A segunda questão, desculpe, eu só vou tocar um pouquinho nas questões. A segunda questão, um pouco sobre o Papa Francisco, então, ele tem falado, em 2014 para cá, muito do profetismo, ligado principalmente à questão da fraternidade e da proximidade. Então, a pergunta é se isto está um pouco na agenda da vida religiosa consagrada. Fazer-se irmão, fazer-se irmã da outra pessoa é sempre um desafio. Porque nós, muitas vezes, queremos que a outra pessoa venha ao nosso encontro, ou que ela deixe que eu a encontre como eu gosto. Eu também gosto como que fazer a outra pessoa. Eu não vou de maneira gratuita a outra pessoa, então eu tenho dificuldade de me aproximar. E muitas vezes eu tenho dificuldade de me aproximar da pessoa que eu considero distante, ou pessoa que eu considero difícil, ou a pessoa que não tem o perfume que eu gosto de respirar, né? Então, eu não vou criar fraternidade com essas pessoas. Mas nós precisamos hoje, de novo, levantar os olhos. Ali eu acho que está um grande desafio para a vida religiosa. Nós precisamos falar de Deus, muito mais. Nós precisamos ser pessoas que proclamam com a sua vida que Deus existe, que Deus tem uma palavra para todos. Isso, para mim, é muito importante. E eu creio que nós não podemos fugir dessa agenda. Aí sim, nós temos que nos aproximar de tantas maneiras criativas que nós temos hoje, de todos os irmãos, ou seja, de todas as pessoas, porque são nossos irmãos e irmãs na fé. E nós muitas vezes estamos muito reduzidos a um pequeno grupo, nós não vamos àquele espaço, àquele mundo que eu nunca caminhei. Eu vejo aqui na Arquidiocese, eu tenho tido testemunhos de padres e lideranças para essa questão também de levar alimento a pessoas que estão em dificuldades e necessidade,
Nós encontramos muitas ruas, quem sabe, bairros inteiros que nós nunca fomos lá, nunca visitamos isso. Então, eu creio que um grande desafio que nós encontramos é irmos além, lá onde nós nunca fomos. Eu, inclusive, também aqui em Campinas, eu estou procurando trabalhar com setores que nós nunca trabalhamos. Eu estou tentando trazer para dentro, para me ajudar, pessoas técnicas, pessoas de conhecimento científico, grandes empresários, radialistas, assim por diante. São pessoas que devem nos ajudar para nos arejar, para que nós abramos cada vez mais as nossas portas, alarguemos as tendas e assim que a nossa presença e o nosso anúncio possa chegar a mais pessoas, exatamente para sermos irmãos próximos. E aí nós também precisamos permitir que o outro seja meu irmão, que ele se aproxime de mim. Depois, o carisma, se eu entendi bem, se os carismas dos fundadores estão meio num vazio, não sei se esta é a pergunta, em todos os casos, vamos dizer que seja esta pergunta, que talvez hoje não haja muita verdade da vida do consagrado com o carisma fundante. Esta é sempre uma questão muito delicada, no meu ponto de vista, porque nós que precisamos sempre também reinterpretar o carisma fundante. E o carisma fundante, eu sempre gosto de dizer, é o carisma da origem. E na origem não está o fundador, na origem está o original. Quem é o original? Deus. Então, Deus é quem fala através do fundador, que se tornou dócil ao Espírito Santo, que fala, e ele fala propondo, de novo, um modo de viver o evangelho para toda a igreja. E a igreja, então, pega em suas mãos esta manifestação de Deus, e a igreja diz, obrigado, e agora vocês, então, cuidem, zelem, para que, de fato, este modo, este carisma, este modo da vivência do evangelho, tenha fidelidade. E aqui eu creio que exatamente reside um grande desafio, a irmã Maria Inês tocou antes nisso, todas as congregações, nós precisamos de novo voltar, a Perfecta Caritatis exige isso, e de maneira muito forte voltar às fontes, tentarmos reler de novo o nosso carisma a partir do evangelho com o mundo de hoje. Qual, de fato, é a verdade do carisma fundante, do carisma original, o meu carisma, o carisma da congregação no mundo de hoje? Como hoje eu posso realmente testemunhar, viver concretamente esse carisma? Eu tentei contribuir, agradeço as perguntas. Obrigado, eu devolvo a palavra. Muito bem, então, Cardeal João Avis. Eu estava olhando aqui se a questão do tempo está tudo bem. Podemos tocar? Tá tudo bem, então, pode tocar. Primeira questão, a questão dos profetas calados, né? Parece que veio lá do Pará. Eu não consegui guardar o nome da pessoa, mas por que muitos profetas estão calados, né? Não falam? Há muita gente falando, né? A gente está vendo até, às vezes, um confronto de muitas realidades. E eu acho importante agora, junto com a capacidade de falar, ter a ver a capacidade de escutar aquilo que vem do outro, né? Isso faz parte da profecia também. E, sobretudo, passar da palavra para o testemunho da vida. Você chega a um ponto em que você joga a sua vida pelo que você diz. Isto é, você está arriscando, em nome de Deus, o valor maior que você tem. Essa coerência nós estamos ainda buscando, né? O problema é que, às vezes, entram sensibilidades ideológicas de um lado e de outro. Entram razões pessoais, ou consciência, a nossa experiência de consciência pessoal. Então, isso precisa ser composto com a força do Evangelho. Podemos citar tantos desses exemplos, mas são... E depois eu acho que é bom a gente ir construindo uma profecia de corpo, uma profecia juntos. Uma voz isolada, ela é importante, mas quando ela se torna comunitária, ela é mais importante. Então, e tentando somar com aquilo que não é, quem sabe, como nós realmente, como dizia o doutor Inácio, não é bem como nós queremos, não é o perfume que eu gosto, né? Mas eu tento também descobrir o valor daquilo que vem até mim.
Pois sinalizar a vida consagrada nos desafios de abusos de poder. E o abuso de poder está havendo, sabe? Isso, nós aqui estamos muito, muito dentro desses problemas e, infelizmente, é uma questão... quando a pessoa entende assim, eu sou superior e eu tenho nas minhas mãos a vontade de Deus, essa pessoa vai fazer muito mal a muita gente. Porque ela acha que os outros que têm o carisma não têm também a luz do Espírito Santo. Isso é uma negação que é de poder, né? E quando uma pessoa começa a centralizar muito da sua vida, a superior é aquilo que ela quer, é aquilo que ela sabe fazer, é o modo como ela gosta, ela começa a supervisionar tudo, não pode mudar uma cadeira da sala sem que a superiora geral saiba, não pode usar um carro sem que a superiora geral saiba, o superior, né? Isso tudo faz muito mal. Deus, na Bíblia, não ama o poder. Se fosse do agrado de Deus, a monarquia não teria existido em Israel, né? Mas Deus ama, sim, o serviço, né? Aquele que se põe à disposição e dá a vida. Então, os profetas, né? os que na vida procuraram ser fiéis a Deus. Então, eu acho que nessa questão do poder, nós vamos ter que evitar agora, e da autoridade e da obediência, nós temos que evitar duas posições. Uma posição é o autoritarismo baseado numa forma de monarquia, que é um modelo sociológico, mas que não é da igreja. Eu ouvi muito bispo falar que a igreja é monárquica. A igreja não é monárquica. Primeiro porque o poder não vem por genealogia, né? Ele vem por outra razão. Depois, o poder também não é democracia, que a verdade da igreja, a verdade de Cristo, não é a soma da maioria. Às vezes a verdade está numa pessoa que profetiza, mas não está em toda a comunidade. Então, nós precisamos entrar dentro desse sistema do mistério de Deus, que tem dimensões diferentes. A obediência terá que ser como aquela de Cristo, até obedecer quando não entende, porém, não deixar de fazer a pergunta. Essa obediência absoluta que não fala nada, que fica quieta, essa obediência ela só gera doença, né? Ela cria dentro da pessoa barreiras que são de escravidão, né? E de doença realmente. Muitas das nossas doenças atuais psicológicas estão nascendo neste contexto. Depressões, né? Pessoas mal entendidas, pessoas que largam, às vezes porque não passou a relação fraterna. E também quando a gente decide tudo por maioria, muitas vezes a gente sai fora da estrada do evangelho e segue por outras estradas ideológicas ou de qualquer outro tipo. Então precisamos encontrar uma obediência capaz, primeiro de tudo, né, de ser uma obediência como a de Jesus. E depois uma obediência que dialoga, né? Uma obediência que pergunta. Jesus perguntou, Jesus pediu, né? Então, não ter receio de se expor, porque quando a gente se expõe, a gente, às vezes, pode ter medo de se expor, mas é só se expondo que a gente consegue ajudar a caminhar. E a terceira questão, abuso de poder vem sempre junto com, quase sempre vem junto com abuso sexual, né? E precisa lembrar que o problema da pedofilia não está existindo só entre padres ou religiosos masculinos. Está existindo, agora começou a aparecer bastante, no meio feminino. Inclusive, problemas entre formadoras e formandas. Nós aqui temos vários assim. Temos problema também de pessoas que, justamente, mantiveram essas situações às vezes por meses e por anos, e agora, com todo o incentivo que a igreja está fazendo, estão vindo à tona. Nós precisamos corrigir tudo isso. Um tumor a gente não sara sem abri-lo, né? Precisa abrir, precisa limpar, né? Precisa sair dessa situação de verdade, né? E a questão das estruturas, hoje, precisa ter coragem. Primeiro, ver se as estruturas que nós temos estão servindo ao carisma. Se não estão servindo ao carisma, não são nossas. Não devem ser passadas para quem tem aquele carisma. E, se for possível, passar de graça, né?
se não for possível, combinar como fazer. Nós temos exemplos maravilhosos também no Brasil sobre essa questão. Eu tenho bem na frente dos meus olhos agora alguns casos assim. A capacidade também de a gente reduzir as estruturas. A gente só ficar com as estruturas que é possível a gente manter, a gente levar para frente, né? Nós temos casos aqui, por exemplo, de mosteiros que estão reduzidos a 2 pessoas e que têm um patrimônio de milhões de euros nas mãos. E vivem como se fossem ONGs, né? Como se fossem organizações não governamentais, já muito pouco como uma comunidade religiosa. Nós precisamos sair disso, né? Sair para o campo da igreja, ver se esses bens não poderiam servir mais a outras realidades da igreja. As estruturas também criadas, quem sabe, em torno da cultura, e quem sabe da cultura de origem do carisma. Precisa começar a valorizar as outras culturas, os outros carismas, as outras realidades, de modo que a gente se abra para a igreja. Eu penso mais ou menos desse modo. Muito bem, agradeço. Aí passo a palavra para a irmã Maria Luísa. Agradecemos muito a Dom João Braz e a Dom João Inácio. Nós temos boas ressonâncias. Por exemplo, daqui repetiram, muitas vezes reescreveram o que vocês falaram, o que os senhores falaram, chamadas a testemunhar da primazia, chamados a dar testemunho da primazia de Deus. Boa reflexão de Dom João Inácio. Uma vida apaixonada por Jesus, vida missionária e missionário da vida. O ativismo, a falta de profundidade, a questão de Dom João Braz, ficaram muito tocados quando disse que o superior é aquele que mais ama. Então, para não alongar mais, vou fazer para cada uma pergunta. Para Dom João Inácio, o Antônio Alves diz assim: não será que precisamos testemunhar a alegria e proximidade com os de fora dentro da comunidade? E para Dom João Braz, como viver a profecia na realidade de hoje, mas na questão da querida Amazônia, a vida consagrada na querida Amazônia, como atualizar? Marlene Cascões. Então, eu passo a palavra para os senhores, dizendo que realmente a conversa vai se alongar um pouco mais, porque realmente são muitas perguntas, mas não iremos fazer todas, mas essas questões a gente coloca para que todos possam também escutá-los um pouco mais e desfrutar de vossas sabedorias. É você. Dom João Inácio, por favor. Não escuto. Obrigado. Agora está indo? Sim. Ok, aqui eu cliquei meio rápido, foi 2 vezes. Em todos os casos, vamos lá. Então, a pergunta seria se nós não precisaríamos testemunhar a alegria e a proximidade. A pergunta, então, está focada na alegria e na proximidade para os de fora, mas vivendo ela dentro, com as pessoas com quem eu convivo no dia a dia. Eu consegui compreender dessa maneira, essa seria a pergunta. Com toda certeza, eu só consigo viver e testemunhar alegria e proximidade para as pessoas, ou com as pessoas, ou mostrar isto para as pessoas de fora, se eu tiver com essas pessoas de fora uma relação beija-flor. Eu realmente mostro quem eu sou na minha relação fraterna, se eu de fato sou uma pessoa alegre ou barulhenta, sou uma pessoa alegre, que respeita os outros, que consegue criar admiração pelos outros, que vê o belo dos outros e por isso tem proximidade e se interessa pelos outros. Se eu também sou uma pessoa adulta, madura, se eu sou uma pessoa bem assentada no Evangelho, Jesus, por exemplo, e nós sempre precisamos voltar a ele,
Ele nunca se afastou dos apóstolos, não obstante que ele foi se dando conta das barbaridades deles. Ele se deu conta das fragilidades de Pedro, inclusive de Judas. Ele não se distanciou de Judas por causa disso. Ele na cruz se deu também por aqueles que o mataram, né? Então eu creio que viver de fato a alegria e a proximidade no dia a dia, dentro, ou seja, na fraternidade com as pessoas com as quais eu fui chamado a me consagrar e a viver, essa é a questão fundamental. E aí sim, este modo de viver, ele vai como que naturalmente virar anúncio fora de casa, ou seja, com as outras pessoas. Porque aquele modo rápido, como dois religiosos se olham, como vêm, como caminham juntos, como saem do carro, como chegam numa comunidade ou como preparam uma celebração, as pessoas já entendem se de fato ali tem amor, tem alegria, um pelo fato que o outro é irmão, é irmã, se de fato existe essa proximidade. E a proximidade e a alegria, eu também penso que esse é um grande desafio para nós religiosos e religiosas. Proximidade é eu criar assim uma atenção, uma intuição, uma sensibilidade profunda para com o outro, para eu tentar me dar conta quem de fato é o outro, ou seja, como eu gosto de dizer, qual é a semeadura que Deus fez no outro e que eu, que sou irmão ou sou irmã, tenho o dever de ajudar a fazer crescer e a despertar. Então, de fato, me aproximar do outro, me alegrar com o outro, mas querer que o outro seja ele. Não que o outro seja conforme eu penso, como eu gostaria de ser, o que o outro fosse. Ali nós entramos naquilo que o cardeal falou. Aí já vem o tal do autoritarismo, que também pode ser exercido pelos irmãos entre si, pelas irmãs entre si. Então é um grande desafio, mas aí nós precisamos entender a encarnação de Nosso Senhor. Agradeço a pergunta, obrigado. Então, vida consagrada e Amazônia. Eu, quando penso, digamos, na nossa história da Amazônia, da evangelização na Amazônia, ficou uma pergunta no coração: por que nós, brasileiros, demoramos tanto tempo para ir em peso para a Amazônia? A primeira evangelização ela foi, sobretudo, por missionários que vieram de fora, de outros povos. E isso não é mal, isso é coisa muito boa, né? Mas não foi na mesma proporção, me parece, eu posso estar errado, que nós brasileiros assumimos esta realidade nossa tão rica e tão bonita, inclusive que nos faz estar perto daqueles que foram praticamente destruídos, que foram as nações indígenas, né? E, nesse sentido, eu penso que o primeiro problema que está no nosso coração de consagrados é a gente ser livre, né? O jovem de hoje do Evangelho, da liturgia de hoje, era perfeito, mas estava amarrado no dinheiro, não conseguiu sair, né? Nós podemos nos amarrar até, digamos, nas nossas paróquias, nas nossas congregações, nas nossas universidades. Então, eu penso como é importante para nós, nesse momento, abrir o nosso coração para, não para ir lá, dar uma bicada e depois voltar, mas para realizar uma vida a serviço de toda a realidade amazônica, como nós já poderíamos fazer isso no Brasil. E aqui entra todo esse modo de ser novo que deve existir, a fraternidade, o identificar-se com os outros, e depois não ter medo de falar abertamente de Deus e do Deus de Jesus Cristo, né? Levar realmente, essa é a razão pela qual nós estamos lá. Amamos a pessoa, amamos o nosso Deus, vamos testemunhar com a nossa vida o nosso Deus. Eu penso que é um campo missionário aberto, mas enormemente aberto para nós. Depois, toda essa realidade que nós temos que aprender agora, que é a nossa relação com a natureza. Nós teremos aqui que profetizar muito, teremos que defender essa realidade da beleza da natureza, de poder preservar a natureza, não nos deixar assim vencer por todas as pressões que vêm
digamos, de toda forma, seja do dinheiro, seja das ideologias, seja do que for, mas a gente lembrar que foi nas mãos de Deus que essa natureza chegou às nossas mãos e chegou de graça, né? E chegou riquíssima, e chegou bonita, e chegou com os povos morando nessas terras. Então, e que isso tudo é um bem para a humanidade. Eu penso que chegou a hora de a gente, a Amazônia não deveria ser um capítulo à parte, deveria ser parte integrante do nosso caminho. Que bom, muito obrigada, né? Que riqueza essa nossa tarde de hoje. Nossa, muitos comentários. Nós temos mais de 2.000 pontos, a gente costuma dizer, acompanhando, porque tem comunidades inteiras, né, ligadas conosco. Muito obrigada por toda essa riqueza, por essa tarde, também você que estava aí, né? E assim, por as grandes provocações, as pessoas estão perguntando se será possível ter acesso as colocações que vocês fizeram, o texto que prepararam aí depois, então, a Maria Inês vai dialogar, vamos ver essa possibilidade, mas já digo que está registrado aí nas redes sociais, né? Então, eu gostaria, antes da gente só finalizar, assim, e passar a palavra para cada um para os seus agradecimentos, assim, lembrar que próximo dia 19, nós continuamos essa reflexão e essas provocações aí, com Moisés Esbardelotto, ser profeta, então é se deixar provocar. Então, ele vai nos trazer essa análise de conjuntura, qual é esse chamado de Deus nas circunstâncias atuais. Então, marque aí dia 19, às 20 horas. E eu gostaria de passar, então, para Dom João Braz, Dom João Miller, irmã Maria Inês, para os seus agradecimentos, então, e nosso muito obrigada, né? Da minha parte, é só dizer que fiquei muito feliz de conhecer o Dom João Inácio, né, mais de perto. A irmã Maria Inês já é, digamos, velha amiga de tantas lutas, né, e de tantos amores também, né, no sentido profundo, né, posso dizer, e vocês todos também, porque a gente ama muito a CRB. Digo para vocês, o encontro da CRB sempre é uma luz muito grande, um testemunho muito grande de vida, e é uma honra para a nossa vida consagrada no Brasil, todo o trabalho e testemunho de todos esses anos da CRB. Aqui em Roma, no dicastério, vocês usem e abusem da gente, viu? Façam como quiserem, né? Nós estamos aqui para isso, não tenham receio, né? Às vezes são coisas pequenas, hoje tem tanto, nós estamos aceitando toda essa comunicação por meios eletrônicos, de modo que facilite tudo. E só pedimos às congregações, nesse momento digamos, das dificuldades aí de transporte e tudo, de não realizar os capítulos online, né? Só os capítulos. Os conselhos podem, os capítulos não, porque o capítulo ele envolve decisões, né? Ele envolve diálogo, ele envolve oração, ele envolve perscrutação de Deus na vida concreta ali junto. Então, isso precisa protelar e esperar, né? Então, se prolonga o que for os mandatos, etc., mas não se pode fazer o capítulo nem online, nem metade online. Tem que ser inteiro presencial. Agora, para os conselhos, outras coisas, nós estamos achando que é necessário. Muito obrigado a todos, a cada um de vocês que está aqui, o Padre João Mendonça, a irmã Clotilde, a irmã Maria Luísa, a irmã Maria Inês, e, naturalmente, viu, Dom João Inácio, que alegria, viu? Agradeço, Dom João Braz Avis, pela sua participação, foi muito bom, uma riqueza muito grande para mim também poder acompanhar a sua partilha, a partilha do seu coração, a partilha da sua alma. Eu queria agradecer à irmã Maria Inês e nela a toda essa equipe maravilhosa que soube conduzir de maneira primorosa essa nossa tarde de conversa e esta tarde de retiro, de momento de profundidade, de montanha e de provocação. Foi muito bom, eu me senti muito provocado e então eu quero agradecer de fato esse momento de graça que eu tive e eu sinto assim concretamente na minha vida um grande desafio e eu busco praticar isso no dia a dia. Duas coisas, aquilo que o Papa Francisco sempre insiste muito. Em primeiro lugar,
a vida consagrada precisa rezar muito, os consagrados precisam rezar muito, e aqui eu gostaria de até colocar em tempo. Permitam-me, se nós não ficamos de manhã 1 hora rezando, de vez em quando de noite 1 hora rezando, o coração não aquece. O cardeal Lorchard, falecido, ele dizia que somente a oração longa dá afeto. Orações curtas são muito importantes, mas é a oração longa dá afeto. Experimentem. Eu falo para vocês porque eu estou tendo essa graça também nesse tempo de pandemia, eu intensifiquei muito minha vida de oração. A gente se torna, isto perpassa a gente, então é uma experiência muito bonita. De manhã ficar 1 hora, 1 hora e 15, de noite 1 hora e meia, de vez em quando 2 horas, fica na capela. Nós temos nossa capela, Bíblia na mão, ou simplesmente olhar para o Santíssimo, como diz o Papa, deixar-se olhar por Deus. E o outro lado, que o Papa insiste muito, igualmente deter-se então no meio do povo, e do povo que tem necessidades, escutar o povo, deixar o povo falar para a gente. O povo quer tocar a nós, ele quer falar as coisas dele, nós precisamos escutar, e nós vamos aprender com o povo a ser pastores, ou a ser vida religiosa. Então, tudo isso precisa de tempo, não pode ser vagar, não pode ser algo tipo um projeto, uma agenda muito resumida, não pode. Nós precisamos dedicar tempo para isso. Assim como Jesus gastava horas à noite, e assim como ele ficava longamente junto com as pessoas, ele tinha o sentir do povo e sabia responder às necessidades, porque ele sentia compaixão. Eu creio que nós também, as respostas vêm com este tempo longo diante do Senhor e o tempo longo e intenso de inserção na vida concreta das pessoas. Obrigado a todos vocês. Irmã Maria Inês, muito obrigado pelo convite, por essa articulação. Então, de novo, cardeal, obrigado a toda a equipe. Deus os abençoe. Realmente vivemos um período de quase 2 horas de muita riqueza. Eu quero louvar ao Senhor a inspiração que tivemos aqui com a CNBB, na Comissão para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada, termos, neste ano, escolhido uma semana toda para aprofundar a nossa vivência como consagrados e consagradas. Então eu desejo que em todas as regionais, todas as comunidades, seja uma semana orante, uma semana para agradecer a nossa vocação, intensificar também o nosso espírito missionário, profético, em favor da vida. É um período para crescer, é uma semana, podemos dizer, de retiro para a vida consagrada, para nos fortalecermos, para que dessa pandemia saiamos mais fortes, mais profetas, mais profetisas, mais comprometidos com a missão. Agora estamos limitados pelo isolamento ainda aqui no Brasil, e muito forte, mas então que aproveitemos essa oportunidade, como diz Dom João Inácio, para rezar mais. Então eu agradeço muito o carinho de Dom João Braz, como sempre, na sua alegria, na sua disponibilidade para a vida consagrada. Obrigada por aceitar nosso convite, por fazer também o intercâmbio com o Papa Francisco, o senhor que levou a nossa carta para o Papa. Assim quase que eu virei, digamos, o correio da irmã Inês, viu? O pombo correio. Mas nós também lembramos que o Espírito Santo se faz como uma pombinha na Bíblia. Então, o senhor foi o Espírito Santo. Obrigado, Dom João. E ao Dom João Inácio também, a vida consagrada ficou conhecendo o senhor, porque muita gente não sabia ainda quem era o referencial para a vida consagrada no Brasil após a última Assembleia dos Bispos. Então, o senhor é o nosso referencial, agradecemos a sua presença, a sua animação para toda a nossa vida consagrada do Brasil. Como disse a irmã Clotilde, são mais de 2.000 pontos, porque com certeza tem comunidades inteiras sentadas ouvindo este nosso encontro formativo. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado aos nossos 2 irmãos e à equipe que também conduziu, a irmã Clotilde, Maria Luísa e o padre João Mendonça. Muito obrigada a vocês e continuemos com a nossa vida consagrada. Não esqueçamos que entre as atividades nacionais tem as regionais, porque todas as regionais têm a sua programação nos dias que não temos atividade nacional. Então, um grande abraço a todos e continuação de bela vida
consagrada e bela semana vocacional e consagrada.